Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltei para mais uma aula, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é o rococó. O rococó é um movimento artístico, né? O rococó, ele é um substantivo masculino de origem francesa. Significa, vem de rocaille, que significa concha. Então, rococó significa concha. Ele faz alusão a um estilo tipicamente decorativo. Então a gente vai perceber que o rococó é um movimento muito decorativo que valoriza demais a decoração. Tá ok? Esse movimento artístico ele surgiu na França como desdobramento do barroco. Então a gente vai ver assim que algumas características do barroco elas estão presentes ali dentro do rococó, mas ele vem trazendo essas características de uma forma muito mais leve, uma forma muito mais intimista, né, muito íntima, né, da que foi usado na decoração de interiores lá no barroco, né? Então ele vai ser muito mais leve do que as formas que foram utilizadas dentro do barroco. Ele desenvolveu-se primeiro na França, lá no século XVIII, mas difundiu-se por toda a Europa. No Brasil, ele foi introduzido pelo colonizador português, né? E sua manifestação se deu principalmente no mobiliário, ou seja, através dos móveis. Aqui ele ficou conhecido como o estilo Dom João V. Olha que interessante. Lá na França, ele também recebeu um outro nome, estilo Luís XV ou Luís XVI, né? Os dois, porque são pessoas, né, colonizadores, que nem aqui no Brasil, que valorizavam muito o estilo e apreciavam muito, né? Lá na França, né, Luís, né, XV, Luís XVI eram os reis que também valorizavam demais esse estilo e gostavam muito, tá? Ele é um movimento caracterizado pelo uso de conchas, laços e flores em todos os seus adornos, tá? Então vai ser muito comum a presença desses elementos, das conchas, dos laços e das flores. Ele é um estilo que, como significa concha, ele vai lembrar em muitos momentos as linhas de uma concha, as curvas de uma concha. Por isso, todos os elementos decorativos que a gente vai encontrar, a gente vai ver que vai ter essas linhas curvas que existem dentro da concha. Ele se predominou na arquitetura, na escultura e na pintura, tá? Vamos em frente. Ele pode ser considerado uma forte reação da aristocracia e da burguesia francesa contra a suntuosidade do barroco tradicional. Então, assim, as pessoas estavam ali vivendo durante o período do século XVII e os artistas estavam trabalhando e tal, e tudo que se envolvia na sociedade, né, o contexto histórico, era a Contra-Reforma, era uma arte muito voltada para a religião. O barroco ele vai negar, de certa forma, a religião e ele vai representar uma outra esfera da sociedade, que de certa forma era considerada profana, né? Ao contrário do religioso. Então, assim, ele vai utilizar várias características que existiam no barroco, mas de uma forma mais leve, levando para esse lado mais profundo, negando um pouco a religião que era muito utilizado dentro do barroco. É isso que o rococó vai fazer. Ele abandona as linhas retorcidas que tinham lá no barroco, e aí ele vai trazer linhas, né, muito mais leves, delicadas, que são vistas facilmente na decoração dos interiores, a ourivesaria, no mobiliário, na pintura e
na escultura e na arquitetura. Então a gente vai ver que tudo vem assim de uma forma bem leve. As obras deste movimento possuem textura muito suave. Elas buscam expressar um caráter mais lúdico, mais mundano da vida. Assim, preferiu temas leves e sentimentais, que estão sempre relacionados ao cotidiano, são recheados de alegorias mitológicas. Então a gente vai ver assim muitas representações de seres mitológicos, né? A representação dos temas pastoris, né? Aqueles temas mais românticos. Eles são tratados de uma forma muito ligeira e superficial, não é alguma coisa assim que tenha que ser profunda, né, refletida. Ao contrário, é muito leve, muito fácil de entendimento, com referência a deuses e a pequenos cupidos. A gente vai ver que assim era muito utilizado a figura do cupido. Quem que era o cupido, né? Aquele anjinho que a gente conhece, que é um bebê anjinho, né, que carrega uma sacolinha cheia de flechas com arco. E aí esse cupido ele faz os casais se apaixonarem, né, atirando uma flechinha. Então vai ser muito presente a figura dos cupidos, tá? Então a arte do rococó ela refletia os valores de uma sociedade fútil. Que é uma sociedade fútil, né? Uma sociedade que está preocupada mais consigo mesmo. Então são cidadãos que se preocupam consigo, não se preocupam tanto com o outro, que se preocupam com o bem-estar. É uma sociedade muito egoísta, né? Essa é uma sociedade fútil, que só pensa em si mesmo, que não pensa nos mais pobres, nos mais abastados, digamos assim. Então, assim, é aquela sociedade aristocrática, né? Uma arte feita pro alto escalão ali, não é uma arte feita para pobre, digamos assim, é uma arte feita ali para aquele alto escalão. Aí a gente tem uma aristocracia que vem fortemente financiar os artistas e as obras de arte deles, né? Porque esses artistas vão refletir justamente essas obras, essa vida fútil, entendeu? Buscava nas obras de arte algo que lhe desse prazer e levasse a esquecer os seus problemas reais, né? Então, olha a diferença, assim, é uma sociedade fútil, que busca o prazer e esquece os seus problemas. E aí os temas utilizados eram cenas eróticas ou galantes da vida cortesã, a mitologia, os pastorais, que é o romantismo, né? Alusões ao teatro da época. Algo trazia também motivos religiosos, a farta estilização naturalista do mundo vegetal e ornamentos e molduras. Então a gente vai ver assim muitas flores, né? Principalmente nas molduras. Então a gente vai ver que aqui não só a pintura é obra de arte, mas a própria moldura também é uma obra de arte. Então tudo é muito ornamentado, muito detalhado, muito decorado. Então todos os elementos dentro de uma composição são pensados artisticamente dentro do barroco, tá ok? É muito interessante, né? Existe um filme chamado, se eu não me engano, Maria Joaquina. E esse filme, não, acho que é Maria Joaquina mesmo. E esse filme conta a história, né, da rainha. E aí ela foi um grande ícone de moda, né? Então ela foi a primeira rainha na França, assim, que pensou toda a arte de uma forma, toda a arte de uma forma, assim, toda a moda muito aprofundada, assim, de uma forma muito artística. Então a gente vê que ela usava vestidos assim maravilhosos, né? Os sapatos, penteados, assim, ela marca a sociedade da época. E aí, Maria Joaquina, não, desculpa, é Maria Antonieta. Ela é até com aquela atriz que faz
o Homem-Aranha, né? E aí ela marca toda uma época porque assim os vestidos são extremamente decorados e trazem muito isso dos laços, das flores, das conchas, né? Todos os acessórios, os penteados, sapatos, as próprias joias seguem todas essas características. E ela é uma rainha que representa muito bem a forma de viver dessa sociedade aristocrática, dessa sociedade fútil, porque assim ela é muito criticada porque ela gasta todo o dinheiro, né, do seu país com festas, ela dá muitas festas, enquanto as pessoas, o seu povo, né, tá ali morrendo de fome, ela quase leva o reinado, né, no século XVIII à falência, digamos assim. Então, assim, é um filme bem legal. E aí vai representar tudo isso. Então, Maria Antonieta, o nome do filme. As composições no rococó são próprias para decorar interiores e por isso são exuberantes e rítmicas, né? É muito comum a utilização de elementos marinhos, como conchas e ondas. Então a gente vai ver em várias obras, em vários elementos, coisas que lembram as conchas e as ondas. E aí as cores são baseadas nas cores nos brancos, né, nos tons de branco, azuis, rosas, né, cores do mar. E aí cores das conchas. Então vai sempre estar lembrando esse universo com cores bem suaves, bem clarinhas, trazendo muita leveza. Ao contrário do barroco, onde essas obras eram muito pesadas, existia um contraste muito forte entre luz e sombra, que aqui a gente não vai ver tão forte. Aqui é tudo trazado com muita leveza, né? Trazendo movimento, ritmo. E aí a peça ela é pensada com todo um sentido cênico, assim, ela é toda pensada para ser assim, trazer essa leveza. Aqui a gente vai ter alguns exemplos de obras, né? A Peregrinação à Ilha Cita. Essa obra é do Jean-Antoine Watteau, está no Louvre. Também do Jean-Antoine Watteau. Essa se chama Métaisin. Então olha como a gente vê aqui, ó, a natureza, né? Bem leve, uma expressão assim bem tranquila, né? A gente tinha aqueles temas mais pesados, né? A gente vê que a luz aqui não é uma luz tão forte, não existe o escuro já é trazido de uma forma bem clara, né? Tem muita luz assim, né? Aqui a gente vê temas mitológicos, né? Mitológicos do Júpiter e Antíope, né? Também do mesmo artista. Então, assim, a gente vê, olha como traz de uma leveza maior as obras, né? Carta de Amor, essa é do François Boucher, né? Olha como ela é bem simples, bem leve a imagem, traz muitas flores, né? O Anseio de Vênus, né? Olha ali a figura do Cupido, né? Também do Boucher. Essa aqui é do Fragonard. É uma das obras mais importantes dentro do Rococó, né? Se chama O Balanço. Uma das obras que representam muito bem o movimento, né? Porque traz a leveza nela no balanço, no ir e vir, assim. É uma obra muito leve, assim, que representa muito bem o movimento. Essa também é do Fragonard. E a Carta de Amor. A Visão da Trindade, né? A gente tem uma obra que traz um tema religioso, né? Mas de uma forma bem mais leve do que a forma que a gente via lá no Barroco.
Aí a Polidafne e Daphne, né? Do Jean Batista. Dele também, Imaculada Conceição. Olha a figura do anjo, né? A figura do Cupido. Sempre muito recorrente essa figura. Na escultura, a gente vai ver que a gente vai continuar trazendo essas características, mas a escultura muda, né? A escultura aqui, ela é extremamente decorativa, então a escultura ela vai ser pensada para complementar a arquitetura de uma forma que venha a decorar essa arquitetura, entendeu? Então, a gente perde aquelas esculturas imensas que a gente tinha lá no Barroco e a gente começa a ganhar uma estatuária de pequeno porte. Então, a gente vai ver que vai ter várias esculturas pequenas que servem ali para decorar os ambientes, para colocar em cima das mesas, colocar nos lugares, né? Então, ela não tem nenhuma função utilitária. Então, tipo assim, eu não vou fazer pensando num objetivo, por exemplo, vou fazer um vaso, né? Uma escultura de um vaso que tem uma função. Não, a estatuária aqui ela só serve para decorar. E a gente vai ver que vai surgir os bibelôs, bustos, estatuetas religiosas, composições mitológicas e alegóricas, tá? E aí eles vão passar a utilizar materiais diferentes também, que tinham sido completamente ignorados por muito tempo. Então aqui eles vão começar a usar madeira, argila, gesso, ouro e prata. E aí o material mais utilizado, assim, que eles mais gostam, é a porcelana. Eles chamam de biscuit, né? Foi o material mais importante, o verdadeiro material do rococó, né? Muito utilizado para fazer essas pequenas estatuetas, né? Esses pequenos bibelôs de decoração, tá? Muitas linhas curvas, né? Continuam ali bem, tornam-se muito delicadas e fluidas, né? Lembram-se muito a organização entre S ou C, tá? Em relação à figura humana, utiliza-se um canone anatômico maneirista, né? Ou seja, um corpo bem alargado e uma silhueta bem caprichosa, que eram características lá do maneirismo, quando a gente estudou o maneirismo, dão leveza e graciosidade aos gestos, atitudes e as posições, tá? Tornando-se as peças, né, forma galante, cortesã, peças muito elegantes, tá? Tem movimento, tem ritmo, tá? Compõe uma cena, tá? E ela faz parte do cenário, né? Ela está destinada a decorar o cenário, o ambiente. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Aqui a gente tem a obra Leda e o Cisne, que é uma feita de porcelana, e é um bibelozinho, né? Um anjinho de decoração pequenininho, feito em biscuit. Aqui a gente tem outro. Olha a riqueza de detalhes dessa obra, né? Do Boucher, que também era pintor, né? Olha como a gente tem aqui, ó, na base, né? As linhas curvas que lembram muito a concha, né? Muitas flores, né? Os laços também a gente consegue observar aqui o ouro. Então é extremamente decorado, extremamente detalhado e é tudo feito em biscuit, tudo em porcelana. Né? A Leda e o Cisne, né? Esse é do Falconet. Aqui a gente tem o Cupido talhando o arco. A gente tem o gênio da abundância. E a gente tem ninfa e sátiro, né? Ó, percebam a delicadeza de detalhes, né? O realismo. O realismo continua muito forte aqui nas obras do Rococó. Olha essa, né? Estatuárias de pequeno porte. Olha como
são sensuais, são elegantes, né? O movimento que elas trazem para a obra. E a arquitetura no rococó. A arquitetura no rococó, ela vai continuar trazendo aquelas características clássicas que a gente já viu tantas vezes desde o começo do ano, né? Cúpulas, colunas, arcos de volta perfeita, né? O que vai mudar aqui é que a gente vai ver que é uma arquitetura mais elegante e mais suave, né? Nesse momento, ela é extremamente decorada. Então, assim, eles buscam fazer espaços muito belos, mas também muito confortáveis. Os espaços às vezes são menores e são intimistas, né? Então a gente vê, não vê somente igrejas e tal, a gente vê o interior de residências, decoração de hotéis, né? Lugares assim, palácios, esses lugares que trazem a arquitetura do rococó, tá? Então esses lugares são assim, que devem trazer leveza, né? E eles devem ser lugares muito belos e extremamente decorados, tá? Os aposentos têm formas retangulares, com cantos arredondados. Então, não vou ter aquela quina que a gente está acostumado a ver, né? Eu vou ver que os cantinhos são meio que arredondados. As paredes são mais planas e suaves. E não contém tantos relevos, né? Aqueles altos relevos que a gente via que tinha lá dentro do barroco, tá? Para a decoração, né, dos anteriores, eles usavam recursos como douração nas portas, nas paredes e nos objetos. Então a gente vai ver que tem muito a permanência do dourado aqui também. Principais características: menores proporções, né? Normalmente edifícios com apenas 2 andares baixos, a gente não tem mais tantos andares. Fachadas alinhadas e lisas, não são mais tão trabalhadas. São abolidos elementos decorativos das fachadas, né? Colunas, frontões, todo aquele monte de escultura que tinha não são utilizadas. Mas mantiveram-se as balaustradas, as cornichas e os ângulos retos que foram suavizados por curvas. Portas e janelas continuam com arcos de volta perfeita, né? Só que num formato muito maior. A decoração do exterior, ela na parte de fora, nela vai se concentrar ali nas portas e nas janelas, que vão trazer peças assim bem decoradas que são forjadas, né? A ferro, assim, trazem grades para essas portas, para essas janelas, né? E aí fazem todo um trabalho de decoração desse objeto em si, entendeu? A gente vai ver nas imagens. Além dos jardins, né? Ele fala dos jardins também, que eles valorizam muito os jardins, tá? Então a gente tem aqui, ó, a utilização de apenas 2 andares, né? A fachada lá em cima, ó, alinhada, não tem muitos elementos assim para serem decorados, não tem todas aquelas curvas, aqueles desenhos totalmente decorados que a gente tinha. A gente tem a utilização de ferro forjado, né? Os próprios portões e tal, eles já faziam um desenho, eles eram uma obra de arte e eles eram forjados a ferro. A gente vê alguns exemplos, né? O Palácio de Sanssouci. Olha o jardim, a parte do jardim é muito valorizada dentro da arquitetura do rococó, tá? A gente vê lá atrás as cúpulas, né? Aqui, ó, a utilização de 2 pisos, aí jardins com lagos, esculturas e arvoredo, né? Palácio de Sanssouci, olha os arcos de volta perfeita na janela, né?
uma decoração exterior ali de ferro forjado, a balaustrada, que é como se fosse essa varandinha, né, que tem na parte de fora do segundo piso, né? Acho essas aqui lindíssimas, né? Olha como é bonito, né? Pavilhão de chá chinês, Palácio de Sanssouci, Templo da Amizade. Como se fossem com locais isolados dentro de outros, né? Fazem parte ali do ambiente. Mas são lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Esse verdinho é todo no ferro forjado. Aqui a gente tem o interior de alguns palácios, né? Então a gente vê a utilização do dourado, muitas curvas, né? Olha os arabescos ali que a gente já usava lá, permanecem aqui. Só que aqui a gente tem cores mais claras, né? Um fundo mais claro. A utilização de lustre para decorar o ambiente também é bem comum. E é bem claro, né? Tudo muito claro. Novos exemplos. Cores bem clarinhas, ó. Azuisinhos, verdinhos, bem. Tons pastéis. Os exemplos. E aí a decoração. A decoração a gente vai ver principalmente na imobiliária, né? Na mobiliária, que são os móveis, tá? Então a gente vai ver que os móveis também vão trazer essas características. Os móveis são pensados para o conforto, ao mesmo tempo para a decoração. Então eles são todos trabalhados. O móvel, ele é uma obra de arte, ele vai fazer parte daquele ambiente. Então, eu não vou pôr uma cadeira só ali, eu vou pôr uma cadeira que vai fazer com que aquele ambiente seja bonito e confortável, aconchegante. Então, é um móvel todo pensado. Então, a gente vai ter cômodas, contadores, escrivaninhas, muitos relógios, poltronas, canapé, assim, tudo muito, muito decorado, né? Lustres, grandes espelhos com grandes molduras, né? A gente tá vendo o espelho ali. Olha como a moldura também é toda pensada. A gente vai ver que dentro dessa mobiliária a gente vai ver a presença das linhas curvas, dos arabescos, das conchas, dos laços, das flores, tá? Olha como os móveis são muito bonitos, né? Olha os papéis de parede como são bem leves, né? Então a gente vê aqui, ó, um móvel todo trabalhado, não é um móvel só, ele é um objeto de decoração daquele objeto, não tem só a função de sentar, mas de decorar também, né? Olha os lustres, as cadeiras, né? São áreas menores. Aí aqui a gente tem cadeira, tem cômoda, uma escrivaninha. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Dúvidas, estou à disposição. Até a próxima aula.